A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos ter nossa aula de número 56 do nosso curso Conhecendo a Bíblia livro por livro, e nós vamos fazer aqui uma introdução aos livros proféticos. Os livros proféticos complementam os livros históricos de muitas maneiras. A ênfase dos livros proféticos não é histórica, mas é exortativa. O tom dos livros proféticos é mais intenso, como arautos trazendo conselho e admoestação em épocas de crise e angústia nacional. Além de censurar as falhas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam para o futuro. Os profetas falavam dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e justiça. Para uma apreciação melhor dos livros proféticos, é preciso estar cônscio das funções dos profetas, seus ministérios e temas principais. Funções dos profetas de Israel. Eles foram chamados e ungidos para o serviço de emergência, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes, anciãos e reis. Eram denominados profeta, termo hebraico para profeta é navi, significa falar por ou representar. Era um porta-voz de Deus, um mensageiro, anunciando a vontade de Deus para o seu povo, especialmente em época de crise. Era pregador da justiça em época de decadência moral e espiritual, quase sempre de forma isolada. Vidente. Nós temos duas expressões hebraicas, né? Roé, e temos também a expressão rosé. A credencial de um profeta verdadeiro de Deus era a habilidade infalível de penetrar no fundo e revelá-lo, conforme Deuteronômio 18, 21 e 22, que dizem: Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Essa habilidade autenticava sua mensagem como sendo divina, porquanto somente Deus conhece o futuro. Por intermédio dessa função profética, Deus chamou a atenção para o seu programa futuro com relação a Israel e às nações, elaborando depois o que já tinha esboçado nas alianças com os antepassados. Além dessas duas funções, também quero incluir aqui a seguinte: professor da lei e da justiça. Então, o profeta, além de ser o profeta evidente, também ele era professor da lei e da justiça. Apesar de os sacerdotes e levitas serem normalmente os professores de Israel, os profetas também receberam essa função quando o sacerdócio degenerou. Levítico 10, 11, Deuteronômio 33, 10 e Ezequiel 22 e 26. Quando ensinavam, o contexto era geralmente de julgamento, conforme Isaías 6, 8 a 10, Isaías 28, de 9 a 10. A relação entre profetas e sacerdotes. Embora ambos fossem designados por Deus, haviam diferenças entre eles. Quanto à chamada, os profetas eram chamados e designados por Deus individualmente, ao passo que os sacerdotes eram designados em virtude da sua descendência arônica. Quanto ao cargo, os profetas eram representantes de Deus perante o povo. Os sacerdotes eram representantes do povo perante Deus. O principal lugar do ministério dos sacerdotes era o santuário, o lugar da presença de Deus, ao passo que os profetas dirigiam-se ao povo nas cidades e na zona rural.
Quanto à obra especial, os profetas preocupavam-se com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes preocupavam-se com o sistema religioso sinaítico. Ambas funções eram importantes para o sistema de aliança de Israel e se complementavam. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei. Os sacerdotes eram professores habituais, os profetas pregadores de reavivamento. Os sacerdotes instruíam o povo, os profetas se pronunciavam com insistência quando a lei era negligenciada. Antes de falarmos aqui acerca dessa época dos profetas descritas de Israel, eu quero falar um pouquinho sobre as várias classes de profetas. Os profetas de Israel remontam aos antepassados Abraão, Moisés e Samuel, que foram denominados profetas. Moisés foi uma espécie de protótipo dos profetas, prenunciando o último grande profeta, o Messias, que se levantaria para falar palavras poderosas, autenticadas pelas obras poderosas e desempenho brilhante. Conforme a profecia de Moisés de Deuteronômio 18, 15 e 22. Há algumas profetisas na história de Israel, dentre elas, Miriam, Débora e Uda. Samuel teria sido aquele que principiou a ordem profética, o primeiro de uma sequência durante a monarquia de Israel. Eram profetas da palavra e profetas da escrita. Os profetas da palavra, basicamente, são aqueles que profetizaram, mas não deixaram livros escritos. Nós temos vários no Antigo Testamento: Gade, Natã, Ido, Aías, Semaías, Azarias, Anani, Jeú, filho de Anani, Jaziel, Elias, Micaías, Eliseu, Zacarias, filho de Joiada, e Obed, e além de outros. Os chamados profetas da escrita são aqueles que, além de terem profetizado verbalmente, também deixaram livros escritos. E nós temos aqui vários que a gente vai aprender durante as aulas seguintes. Nós temos os chamados profetas maiores e os profetas menores. E geralmente as suas manifestações proféticas se davam em época de decadência nacional, e vários temas são colocados nos livros dos profetas, chamados profetas da escrita. Principalmente os chamados temas éticos e os chamados temas escatológicos. Nos temas éticos, fala-se muito sobre a condenação da idolatria, imoralidade e injustiça seguida do convite para arrependimento e vinda íntegra, sobre o caráter de Deus ao exigir justiça e misericórdia e ao prometer julgamento para os impenitentes, sobre a religião verdadeira que deve estar ligada ao coração e não apenas às mãos. Sobre os temas escatológicos, os profetas enfatizaram a vinda do Senhor e seu impacto sobre Israel e as nações, o caráter e a vinda do Messias no julgamento, salvação e glória, a vinda da era messiânica e suas bênçãos sobre Israel e o mundo, a preservação dos restantes fiéis de Israel. Bom, então voltando aqui, para a nossa página, nós temos aqui um quadro que mostra aqui os profetas, tanto os profetas que viveram no chamado período do Reino Unido, quanto os chamados profetas do período do Reino Dividido. Nós temos aqui nesse quadro, uma alusão aos profetas e as suas classificações. Nós temos aqui, na verdade, os profetas relacionados a partir da divisão do reino. Tá?
Em 931, o ano da morte de Salomão, a nação dividiu em dois reinos, que foi Judá e Israel. Nós temos aqui a relação dos reis e os seus contemporâneos, né? Por exemplo, Roboão reinou em Judá, enquanto que em Israel, que é o reino do norte, reinou Jeroboão. 913, Abias reinou em Judá, enquanto que nesse período também era Jeroboão. Nós temos em 911, reinando em Judá, o rei Asa, e nesse período, né, de 909 até 885, passaram vários reis em Israel: Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri. No ano de 873, reinou em Judá Josafá, enquanto que Israel reinou Acabe. O profeta que se destacou nesse período foi Elias. Também durante a época em que Josafá reinou em Judá, reinou em Israel Acasias, e o profeta Elias também atuou nesse período. Em 853, reinou em Judá Jeorão, e o profeta que se destacou nesse período foi Obadias. E nesse período, reinou em Israel Jorão, e o profeta que se destacou nesse período foi Eliseu. Também em 841 reinou em Judá Acasias, o profeta que se destaca aí é Obadias também, né? E nós temos aqui em 841, Jeú matou os reis de ambos os reinos, apoderou-se do trono de Israel, destruiu o culto a Baal que imperava aí no reino do norte. Então nós temos aqui em Israel, depois que Jeú mata os reis, né, de ambos os reinos, ele passa a reinar. Lá em Judá, a rainha Atalia usurpa o trono, enquanto que Israel reinava Jeú. Nós temos aqui, na época em que Joás reinava em Judá, destacou-se o profeta Joel. E na época em que reinou em Israel Jeroboão II, nós temos como destaque aqui o profeta Jonas. Na época em que Uzias reinou em Judá, nós temos como destaque aqui o profeta Amós. E na época que Zacarias reinou em Israel, nós temos como profeta destaque aqui Oséias. Na época em que Menahem reinou em Israel, nós temos, e Jotão reinou em Judá, nós temos como profetas que se destacam aqui Isaías e Miqueias. Miqueias, enquanto atuava, tinha como rei em Judá Jotão e como rei em Israel Pecaías. E em 732 nós temos ali, em 722 a.C., nós temos a destruição do reino do norte de Israel pelos assírios, e Judá foi poupado em virtude da reforma de Ezequias. Nós temos aqui nesta outra página, e última, né, nesse quadro aqui, vocês podem perceber que do lado direito não tem mais nenhuma citação de rei e de profeta ali do lado do reino do norte, né, Israel, porque a partir de 722 o reino do norte deixou de existir, foi destruído pelo Império Assírio em 722. Então nós temos aqui o reino de Judá ou o reino do sul, cujos últimos reis, né, foram aí Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Nós temos aí como os profetas que se destacam nesse período, né?
Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque e os profetas do chamado profetas do exílio, que é Daniel e Ezequiel. Em 586, os babilônios destruíram Jerusalém e exilaram os judeus para a Babilônia. Lembrando que isso se deu em 3 etapas, né? 605, 597, mas em 586 foi a etapa final, onde os babilônios destruíram Jerusalém e o templo. E quando foi em 538, depois do período de cativeiro, a Pérsia libertou os povos escravizados, incluindo aí o povo judeu, e devolveu aos exilados, né, o direito de eles retornarem para suas nações de origem e construírem seus templos. Inclusive, isso beneficiou Judá, onde eles voltaram, né, os judeus voltaram e reconstruíram aí os muros, né, o templo, né, os muros de Jerusalém. Nesse período destaca-se então Zorobabel como governador e que lidera o retorno para Jerusalém com a finalidade de construir o templo de Jerusalém. Nesse período destaca-se 2 profetas, Ageu e Zacarias. Em 444, a Pérsia mandou Neemias reconstruir o muro de Jerusalém e Neemias tornou-se o governador de Jerusalém. Nesse período destacou-se aí o profeta Malaquias. Bom, então é isso. Que Deus abençoe os irmãos. Essa aqui foi apenas uma aula introdutória, né, aos livros proféticos. Na próxima aula vamos começar a falar sobre o livro do profeta Isaías.